cientista de dados e ex-funcionária do Facebook, Frances Haugen, é a nova denunciante das ações ilegais da Big Tech. Haugen é graduada em engenharia elétrica e da computação e especialista em gestão algorítmica de produtos, tendo trabalhado em algoritmos de classificação no Google, Pinterest, Yelp e Facebook. Em seu tempo dentro da equipe de trabalho do Facebook, a denunciante reuniu documentos que hoje formam a base das denúncias contra a Big Tech, denúncias, né? Depois das informações sobre a política de lucro contra a liberdade de segurança virem à tona, um porta-voz do Facebook, Andy Stone, disse que a empresa se esforça para equilibrar a liberdade de expressão com segurança, né? Abre aspas, sugerir que encorajemos conteúdo ruim e não façamos nada não é verdade, disse, né? Abre aspas, fecha aspas para ele, né? Os documentos divulgados por Frances Haugen fornecem agora evidências para legisladores, reguladores e meios de comunicação sobre as denúncias que já vinham sendo reveladas. Frances atuava como líder da equipe Civic Misinformation, que lidava com questões relacionadas à democracia e desinformação e também trabalhou em contra-espionagem. As dezenas de documentos do Facebook, né, mostram em diversas denúncias os alertas dos funcionários sobre o uso da plataforma em alguns países em que traficantes de pessoas usam a rede social para atrair mulheres para situações de trabalho abusivas, ou grupos armados na Etiópia usaram local para incitar a violência contra minorias étnicas e até mesmo alertas sobre venda de órgãos, pornografia e ações de governos contra dissidentes políticos. Em uma entrevista ao 60 Minutes, né, no Sunday on, 60 on Sunday, perdão, né, ontem, Frances Haugen afirmou que o Facebook, abre aspas, repetidamente e mostrou que prefere o lucro à segurança, fecha aspas. A denunciante teve nessa semana que prestar um depoimento ao Congresso Nacional dos Estados Unidos, onde deve revelar mais informações sobre as ações da Big Tech. Me chama muita atenção é que a rede caiu, mas hoje já seria um dia muito ruim para o Facebook, porque ontem, no programa 60 Minutes americano, que é um programa de jornalismo que bastante tradicional, eu posso brincar aqui de comparar com o Fantástico aqui nos Estados Unidos, e ontem o programa teve uma whistleblower, né? O que é o whistleblower? Whistleblower é uma expressão em inglês que é como se fosse uma informante interna, né? A tradução ao pé da letra é uma sopradora de apito, alguém que está chamando a atenção para alguma coisa. E essa whistleblower sopradora de assobio, sei lá como é que chama esse troço. Mas o nome dela é Frances Haugen. E eu estava vendo aqui a entrevista dela e, basicamente, o que ela diz é que foi contratada no Facebook para trabalhar com desinformação e ela veio ao público, reuniu milhares de páginas de pesquisas internas do Facebook, coisas internas do Facebook, para dizer que o Facebook não censura as pessoas o suficiente. E eu sei que pode parecer impressionante, mas ela diz aqui, o estudo que ela descobriu que a partir desse ano, que o Facebook age apenas 3 a 5% dos casos de discurso de ódio e cerca de 0,6% nos casos de violência e incitamento. Então, 3 a 5% dos posts no Facebook são marcados como discurso de ódio, apenas 3 a 5% desses posts são deletados, segundo ela. E aí, se vocês assistirem a entrevista toda dela, eu posso botar aqui no meu Telegram o link, vocês podem usar a ferramenta de tradução. Mas a tese dela, ela fala aqui em vários momentos que ela fala assim, temos evidências de uma variedade de fontes de que o discurso de ódio, discurso político divisionista e desinformação no Facebook e na família de aplicativos estão afetando sociedades em todo o mundo. Olha o que ela diz. Estamos dissolvendo a integridade física. Estamos dissolvendo a integridade física. Em resumo, o que ela diz, e aí olhadinha nessa história, né? É em descrever o que é discurso de ódio, que ninguém consegue falar o que é discurso de ódio. Discurso de ódio, na definição dessas pessoas, é tudo aquilo com que elas não concordam. Discurso divisionista. Discurso divisionista, aquilo que causa divisão.
E ela fala assim: nós estamos. eh, ela fala o seguinte: ela diz que nós estamos, que o Facebook, né, nós, eles, né, o Facebook, está dissolvendo a credibilidade das instituições. Eu queria chamar a atenção disso, para esse ponto, porque isso é exatamente essa informação, essa forma de pensar, é exatamente a mentalidade por trás de todo o inquérito das fake news, de todas as ações do Alexandre de Moraes, de toda CPI e CPMI que possa acontecer das fake news. Sempre a história é a seguinte: as pessoas estão espalhando informações que causam divisão na sociedade. As pessoas estão tirando a credibilidade das instituições pelo fato das pessoas falarem publicamente. Essas informações que as pessoas concedem são perigosas. Informação é uma coisa perigosa. Opinião é uma coisa perigosa. Olha, e isso, a ironia dessa história toda, é que o grande perigo é quando você trata opinião e informação como perigo. E essa é a mentalidade dessas pessoas. Ela diz que entrou na empresa, e a entrevista é muito impressionante, é impressionante pelo contrário do que ela parece, né? Porque ela diz que entrou na empresa porque ela perdeu um amigo e não fica claro o que significa isso de perder um amigo, mas é que perdeu um amigo que havia perdido um amigo devido a teorias da conspiração online. Ou seja, eu entendo que perdeu um amigo, é que ela perdeu uma amizade, né? O amigo não morreu, mas ela perdeu uma amizade por causa de opinião política. Um amigo deve ter virado um trampista depois que teve acesso às informações nas redes sociais, e aí ela perdeu a amizade com o cara. Na verdade, que tipo de amizade é essa, né? Que não resiste à divergência. Que mundo é esse onde as amizades não, não não resistem às evidências. E ela fala assim: a desinformação, o que é desinformação? É o conteúdo raivoso. Ora, o que é conteúdo raivoso? Conteúdo raivoso são as pessoas que não acreditam mais nas suas instituições porque são enganadas o tempo inteiro. Ora, não é o compartilhamento de informação das pessoas, não é o fato de elas manifestarem as suas opiniões, não é o compartilhamento de informações verdadeiras, como a todo tempo a gente coloca aqui, que, que, que tira a credibilidade. É o fato das instituições mentirem o tempo inteiro. Mentirem a respeito das vacinas, mentirem a respeito de tratamento precoce, mentirem a respeito de tantas coisas, mentirem a respeito de tudo nessa pandemia, da origem do vírus, mentirem. Mas é um festival sobre efetividade de lockdown, quantas coisas. E não estamos falando só disso. Qualquer um que acompanha os jornais sabe que a imprensa mente o tempo inteiro. E aí você tem essa queda de credibilidade. E o que é mais impressionante da entrevista não é só o conteúdo em si e a forma como ela vira e fala: não, o Facebook, que a gente sabe que todo mundo está aqui acompanhando o Terça Livre, já deve ter sido suspenso no Facebook, já deve ter tido post removido, e obviamente a gente está falando no canal Terça Livre, que teve o seu conteúdo removido completamente do YouTube, que não tem uma política muito diferente da do Facebook. Essas empresas de tecnologia são todas farinhas do mesmo saco. Na cabeça dela é pouco, mas mais do que isso, na cabeça do jornalista do 60 Minutes, da mainstream media, né? 60 Minutes, que é da CBS, que é uma rede Globo americana, digamos assim, uma rede de televisão bem tradicional americana. Na cabeça do jornalista, que está dando voz, dá corda para ela na entrevista, na cabeça dela tão poucas as censuras. Então, eu acho que hoje é um bom dia para a gente fazer acho que um dia que caiu a rede do cara, né? Caiu a maior rede social, maior plataforma de redes sociais, que são várias, né? Maior empresa de redes sociais, teve todas as suas plataformas derrubadas. É um dia para a gente fazer uma reflexão. Para onde isso vai? Se eles estão querendo censurar mais, para onde isso vai? Para que caminho que a sociedade vai? Bom, é por isso que no ano que vem, que é um ano de eleição, os discursos serão mais divisivos, a desinformação, ou seja, a informação que favorece o candidato que você não gosta, né, que você da grande mídia não gosta, ela só vai aumentar, e a imprensa, a elite, ela está cobrando as redes sociais para que elas façam mais censura. Então, eu acho que é um bom momento para a gente começar a avaliar novas redes sociais. Eu estou bastante entusiasmado com o Getter.
uma plataforma que tem liberdade de expressão como seu principal, como sua principal bandeira, e acho que hoje é um dia de avaliação, é um dia de reflexão. Eu só queria acrescentar que não é o primeiro whistleblower do Facebook que fala sobre a censura do Facebook a conteúdos conservadores, a conteúdos que ela chama de divisionistas, sei lá, raivosos, etc. Não são conteúdos de direita. O Facebook não censura nenhum conteúdo do Estado Islâmico, Talibã, tá tudo lá. Tá todo mundo lá falando ditaduras latino-americanas todas. Tá todo mundo fala livremente, não tem problema nenhum no Facebook, como não tem problema no Twitter, como não tem problema no YouTube. O chamado conteúdo raivoso, teorias conspiracionistas, a que ela cita, são especificamente uma vertente. Pensamento de direita. Ela cita na entrevista, ela repete a mentira da suposta invasão do Capitólio no 6 de janeiro. Isso tudo é uma palhaçada, mas o que é interessante é que ela confirma que o Facebook censura bastante o conteúdo conservador, mas ela queria que censurasse, e a imprensa que está batendo palmo para o que ela está dizendo, queria que censurasse muito mais. Mas não é a primeira. Você tem o Hardwig, eu esqueci o primeiro nome dele, o Mário Balaban vai até me... Ryan Hartwig. Ryan Hartwig. Já tive com ele várias vezes, que o Project Veritas, que foi um whistleblower que garantiu que o Facebook censura conteúdo conservador em larga escala. Então não é a primeira, e confirma as denúncias feitas pelo Ryan Hartwig, que já tinha tempos. Só que a diferença é que o Ryan Hartwig estava dizendo, olha, vocês estão censurando o conteúdo de direita. Aquilo foi um escândalo na época. Agora, não só essa Frances Haugen aqui diz, não, a gente censura conteúdo de direita, pelo conteúdo da entrevista da Barbie, que é de direita, mas censurando pouco, tá pouco. Censura mais que tá pouco. Paulo, mais uma consideração a respeito disso? Podemos dar? Não, minha única consideração é que as pessoas baixem o Getter e tenham uma outra rede social para poderem conversar e não deixem para que isso aconteça no ano que vem, quando todos nós já estivermos censurados. Façam isso agora. Já tem bastante gente, a interação está muito grande, a rede funciona bem. Finalmente a gente tem uma plataforma real, com estável. Uma rede que foi fundada agora, 4 de julho, onde você tem já centenas de milhares de brasileiros interagindo e tudo mais. Eu acho que é uma coisa óbvia. Vamos aproveitar isso e tomara que o Getter se torne, antes do ano que vem, muito popular entre os conservadores brasileiros, porque senão a gente vai ficar falando sozinho. No terça vai para a rádio e os conservadores brasileiros não vão ter onde conversar.